Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo, novamente com vocês, certo? Eu gravei uma outra aula falando sobre aquecimento global, certo? E os reflexos na crise hídrica no Brasil, a parte hídrica e energética. Então, eu estou procurando buscar temas mais atuais, peguei esse aqui, pessoal. Até porque eu vou fazer um desdobramento aqui da questão do Charlie Hebdo, para liberdade de expressão e regulação de mídia, que são temas polêmicos aqui no Brasil, certo? Então tem reflexo para a sociedade, isso aí tem que ser debatido pela sociedade, e o pessoal do Enem gosta de abordar temas que envolvam questões como direitos humanos, certo? Ou então questões relativas a políticas afirmativas, certo? Ou então temas de alcance social, e nesse caso eu acho que é legal. Beleza? Então vou procurar fazer, o professor Luiz sempre batendo duro, o tempo é 45, 40 minutos, então vamos lá, vamos começar. Pessoal, para começar, eu vou colocar aqui para vocês, certo? Mas eu acho que é tranquilo. Todo mundo aqui acho que viu, né? Que é assim, eu coloquei para vocês o que foi divulgado na mídia, tá? Beleza? O ataque que aconteceu lá no jornal. Tá aqui. Tá aqui o policial caído, né? O Ahmed Murabet. Tá aqui. O cara vai lá e pau. Foi. Certo? Aí eles voltam. Ele tá morto lá, né? E tem uma vítima caída aqui também, tá? Tem mais uma pessoa ferida bem aqui, ó. Ali. Tá caído também. Pessoal, todo mundo assistiu isso aí, claro, foi chocante, ninguém gosta de ver, eu não coloquei aqui para chocar ninguém, não é esse o objetivo. Mas vamos aos fatos, o que aconteceu. Pessoal, o Charlie Hebdo, um semanário francês, jornal, editado semanalmente, foi atacado no dia 7 de janeiro pelos irmãos Said e Sherif Kouachi, fundamentalistas islâmicos terroristas treinados pela Al-Qaeda do Iêmen, certo? E que entraram no jornal e fizeram 12 pessoas, 12 vítimas fatais, 12 mortos e outros feridos, certo? Motivos alegados, principalmente as questões relativas às charges do profeta Maomé, as ofensas e sátiras contra o Islã, muito bem. Essa foi a principal questão alegada. Aqui eu coloquei uma lista das vítimas fatais para vocês, foram essas pessoas que infelizmente perderam a vida. Lembrando que aqui, moçada, o Mustafa Al-Had e o Ahmed Merabet, que é o policial que eu falei agora há pouco, os dois eram muçulmanos. Das 12 vítimas, 2 eram muçulmanas. Eu gostaria de lembrar a todos vocês, pessoal, que hoje o islamismo é a segunda maior religião da França. É a segunda maior, certo? Beleza? De repente você vai falar, Marcelo, mas o cara era muçulmano e trabalhava dentro do jornal que avacalhava com Maomé. Sim. Cara, a maneira como cada um enxerga a religião, ou sente ela, é individual, não tem como. De repente ele era um cara desencanado, entendeu? Não levava isso muito a sério. Ele era muçulmano, mas trabalhava no jornal. Tá? E foi uma das vítimas fatais. Pessoal, os dois irmãos foram perseguidos pela polícia francesa, certo? Foram cercados numa unidade fabril em Dammartin-en-Golle, que fica ao nordeste de Paris, 40 e poucos quilômetros, certo? E foram mortos lá dentro. Tá? Tinha gente lá dentro, inclusive parece que teve um rapaz que serviu água, comida para eles libertaram o cara. Mas a polícia entrou lá e matou os dois. Isso foi no dia 9 de janeiro, certo? Um dia antes, esse cara, Amédi Coulibaly, ele havia baleado uma policial, certo? Clarissa Jean-Philippe. Tá? Ele baleou e matou a policial e feriu um varredor de rua em Montrouge, que é um subúrbio de Paris. No dia seguinte, ele foi para um supermercado kosher. Como todo mundo se lembra, moçada, a comida kosher é aquela que é preparada de acordo com os preceitos da religião judaica. Então é claro que ali ele sabia que só ia encontrar judeu, certo? Beleza? Ele entrou no supermercado, matou 4 e fez os demais reféns, certo? O jornal inglês The Guardian diz que conseguiu falar com ele por telefone e ele disse que estava fazendo isso para vingar todos os muçulmanos oprimidos no mundo, principalmente na Palestina, certo? A polícia entrou lá e matou ele, tá ok?
a namorada dele já tinha conseguido escapar e no dia do ataque ela cruzou a fronteira da Turquia com a Síria, a Hayat Boumediene, e ela entrou na Síria, para onde ela escapou. Pessoal, esses aqui foram os acontecimentos. Esses são os fatos, certo? Agora aí a gente vai à questão da abordagem. Vamos lá. Primeiro, fundamentalista. É verdade. Pessoal, presta bem atenção. Obviamente que a gente tem que ir na língua portuguesa, a palavra primitiva derivada, coisa mais simples. Se o nome é fundamentalismo, é porque alguma coisa é fundamental. É fundamental. Significa que é alguma coisa na qual o cara efetivamente acredita, ele crê e ele considera fundamental para que ele se entenda como pessoa. É fundamental para a vida dele, para o conjunto de valores, crenças que ele tem. E não precisa ser religião, pessoal, presta bem atenção. Se a gente pegar a Alemanha nazista, e o nazismo não tem nada a ver com religião, nazismo, certo? Uma coisa, vamos dizer assim, fundamental na ideologia nazista é a crença absoluta na superioridade da raça ariana. Isso é ponto pacífico. E não tem nada a ver com religião. Então era algo fundamental, isso fundamentava boa parte da crença, certo? Que impelia as pessoas ao nazismo. Não, nós somos superiores, isso aí é tranquilo, entendeu? E não tem a ver com religião. Mas é claro que hoje, principalmente devido às questões que acontecem, aos problemas no Oriente Médio, que são graves, tá? É muito mais comum a gente ouvir falar em fundamentalismo islâmico. Efetivamente, a quantidade de atentados, acontecimentos, certo? Boko Haram na Nigéria, Al-Qaeda, Estado Islâmico, é fundamentalismo islâmico. Só que, por favor, pessoal, presta bem atenção. Esse cara não é muçulmano. Há 4 anos atrás, esse cidadão aqui, ó, um cara loiro, olho azul, tá aqui, ó, ele matou 76, sozinho. Sozinho. 8 na explosão em Oslo, capital da Noruega. E aí ele foi para a ilha de Utoya, onde estava tendo um acampamento, uma reunião de jovens ligados a um partido de esquerda na Noruega, e ele matou mais 68. Ele sozinho. E o que ele é? Cristão. Ele é cristão, poxa. Colocou um monte de mensagem islamofóbica nas mensagens dele na internet, meteu o pau no Brasil. Brasil é um país miscigenado, que não tem tradição, meteu na nossa miscigenação, pô. Que é a visão dele. E ele é cristão. Certo? Entendeu? Então, quem que falou que é de uma religião só? Beleza? Pode ser fundamentalismo judaico. Pode ser. O que explica o Yigal Amir, um israelense judeu, matar o primeiro-ministro de Israel, outro judeu, Yitzhak Rabin? O problema é que o Yitzhak Rabin estava tocando os processos de paz do Acordo de Oslo, dos Acordos de Oslo. Devolveu a faixa de Gaza, devolveu Jericó, Ramallah, Tulkarem, outras cidades da Cisjordânia, mas na visão desse moço, ele é judeu ortodoxo. Ele é judeu ortodoxo. Na visão desse moço, não tem que devolver território nenhum. Poxa, no topo do Monte Sinai, Deus prometeu aquela terra para os hebreus, para os judeus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Isso está na Bíblia. É que nem você chegar e falar, Deus é brasileiro. A gente brinca com isso por quê? Porque já não brinca, não, a gente fala isso aqui no Brasil. Por quê? Porque no Brasil não tem terremoto, não tem vulcão, não tem furacão, você tem água, você tem floresta, você tem recursos naturais, o solo é agricultável, o clima é bom, certo? O povo é maravilhoso. Caramba, Deus é brasileiro, isso aqui é um pedacinho do céu na terra. Maravilha! Pessoal, se você falar isso para um judeu, o que ele vai responder para você? Meu caro, se Deus é brasileiro, quando ele abriu o Mar Vermelho, quantos brasileiros atravessaram? Quando ele entregou os 10 mandamentos lá no topo do Monte Sinai para Moisés, quantos brasileiros estavam lá? Não tem como. Então, ele não se entende como pessoa sem entender. Isso é uma crença. Nós somos o povo escolhido, temos um pacto, uma aliança, e essa é a terra prometida. Então, não tem que devolver território para árabe. É fundamentalismo também. Certo? Beleza? Então, isso não pode ser direcionado para um grupo só. Embora eu não negue isso, realmente o número de casos hoje é mais numeroso envolvendo a religião muçulmana, o islamismo.
certo? O problema é que ocorreu o ataque, eu estou falando disso aqui, não é uma coisa de uma religião só, um grupo só. O problema é que depois do ataque, o que aconteceu? Pronto. Todo mundo se lembra. É o mesmo caso do Daniel Alves. Daniel Alves estava lá jogando com o Vila Real, a turma foi e jogou a banana nele. Ele teve a presença de espírito, pegou a banana, descascou e comeu, pô. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, a partir daí, todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu o que aconteceu. Gente que antes nunca tinha se posicionado sobre racismo, nunca militou, nunca tinha falado nada. Aí todo mundo pegou carona na onda, começou a tirar selfie com banana e camiseta, somos todos macacos, tal. Pessoal, desculpa aí, eu não sou macaco. Eu acho que ninguém é macaco. Macaco é macaco. Ser humano é ser humano. São duas espécies diferentes. Certo? Eu não sou um macaco. Não sou, não aceito. Eu não sou macaco. Certo? Quer dizer que aí eu vou sair tirando selfie com banana, fazendo camiseta para vender? Para, é oportunismo. Por que você não posicionou antes? Por que antes não falava nada? Só depois do episódio? E nunca aconteceu isso antes aqui no Brasil? Poxa, é complicado. Então aqui eu estou pegando o mesmo gancho pelo seguinte, olha só. Aconteceu o atentado, eu mostrei, foi aquilo. Aí veio o quê? Eu sou o Charlie. Aí todo mundo virou Charlie. Por quê? Ah, porque foi um atentado à liberdade de expressão. Ah, foi um atentado à liberdade de expressão. E a liberdade de expressão? Pessoal, muito cuidado. A turma começou com esse discurso como se liberdade de expressão fosse um valor absoluto. E você tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Vocês vão perceber a única gente que é aí que é o debate que de repente pode ser cobrado numa questão, numa redação, numa prova de filosofia, sociologia, não sei, ciências humanas. Mas é o seguinte, o mote foi esse, que o que estava em jogo era liberdade de expressão. Muito bem. Para começar, vamos lá. O que é o Charlie Hebdo? Eu fui buscar na Wikipédia, está aqui a fonte. Olha como que ele se define. Um jornal secular, ateu, de extrema esquerda e antirracista, que critica principalmente a extrema-direita francesa, a Frente Nacional da Marine Le Pen, a religião, catolicismo, islamismo, política e cultura. Então você está falando de um jornal ateu, secular, de extrema esquerda. Eu sou obrigado a dizer isso, pessoal, com todo respeito a todos os meus vestibulandos, porque eu sei que vocês têm uma bagagem intelectual maravilhosa, certo? Consolidada. Mas é o seguinte, fale para mim que você conhecia o Charlie Hebdo. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.